para você nessa noite. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, ó Deus, tão bendita, Pai, de cultuar o Senhor, ó Pai, muito obrigado, ó Deus. Nós não nos cansamos de agradecer ao Senhor, ó Pai, por poder ter um lugar, ó Pai, com as portas abertas, ó Deus, para poder reunir, Senhor, com a Tua igreja, Pai, ainda que em número reduzido, mas nós também temos a opção de transmitir, ó Pai, para aquelas pessoas que não podem estar aqui conosco, ó Pai. Ó Deus, nada, Senhor, está nos impedindo de adorar o Senhor, de cultuar a Ti, Pai. Muito obrigado. Que o nosso coração nesse momento esteja aberto, ó Deus, para receber a Tua palavra, que o nosso coração esteja preparado, ó Pai, para trazer, ó Deus, a mensagem do céu, ó Deus, que o Teu Espírito Santo ache lugar em nós, para falar de forma individual com cada um, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e já te agradecemos. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 1. Nós vamos fazer um mini tour aqui no livro de Atos. Atos capítulo 1, do versículo 4 ao 8. Pessoal do texto aí, todos os textos que eu vou ler aqui estão na revista e corrigida. Então dá para vocês projetar a mesma linguagem que a minha aqui. Atos 1, de 4 a 8. Acharam? Se você tiver sem a Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Agora nós vamos ler Atos 2, de 1 a 4. Só avançar um pouquinho aí. Atos 2, de 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos ler mais dois textos. Atos 2, 16 ao 18. Você já está no capítulo 2 aí, só vai lá para o versículo 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E o último, Atos 11, 21. Corre mais um pouquinho aí. Atos 11, 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Na semana passada, nós fomos ministrados aqui pelo pastor Moisés. Até se você não teve essa oportunidade de estar conosco ou de assistir a live, tem gravado no canal do YouTube lá da igreja a mensagem que o pastor ministrou na semana passada, e eu aconselho você fortemente a ouvir essa mensagem. Foi uma palavra que realmente mudou a nossa vida, um alerta da parte de Deus para que nós estamos vivendo nos últimos dias. E isso é fato. Muitas pessoas falam a mesma coisa, mas não tem como a gente fugir disso. Não houve nenhum tempo na história em que houvessem tantos sinais, houvessem tantas indicações de que a volta de Jesus é iminente, de que a volta de Jesus está próxima. E o que acontece? Muitas vezes nós ouvimos esse assunto, nós ouvimos os pastores, os líderes falando sobre isso, e às vezes é gerado em nós um certo medo. Sejamos humanos aqui. Vamos deixar de lado
nosso lado crente aqui um pouco, sejamos humanos. Às vezes a gente fala assim, poxa vida, mas será que eu estou preparado? Será que esse evento que vai acontecer, que nunca aconteceu na história, que eles dizem aí, os cristãos falam, a Bíblia fala que vai ser um evento que vai mexer com toda a terra, será que eu estou preparado para isso? E a gente tem um temor no nosso coração. E se você se identifica com essa primeira parte, assista a mensagem de semana passada, que fazendo propaganda forte aqui, porque na semana passada a palavra que nos foi transmitida, que nos foi ensinada, fala exatamente as áreas da nossa vida que nós precisamos vigiar, os cuidados que nós precisamos ter, para que a gente esteja preparado e não seja pego de surpresa. Uma outra coisa que pode acontecer também é um certo desânimo, quando a gente ouve falar da volta de Jesus. Depois não tem como editar, porque está ao vivo, né? Mas beleza. Quando você ouve falar da volta de Jesus, olha que bonitinho agora. A gente às vezes pensa assim, mas já está próximo esse dia, então eu não vou investir mais na minha vida, não vou fazer mais nada, eu vou só me preocupar em orar e ler a Bíblia, porque Jesus está voltando mesmo, né? Teve uma igreja, eu não me lembro agora exatamente qual era, mas que adotou esse comportamento no início da história da igreja, e Paulo repreende eles, fala assim, quem não trabalhar não coma, porque eles acreditavam tanto na iminência da volta de Jesus, que eles decidiram, falar, então Jesus vai voltar mesmo, eu não vou trabalhar, não vou fazer mais nada, vou só viver na base da oração, do jejum, e não sei o que eles faziam para se alimentar. Mas esse também não é o sentimento que deve atingir o nosso coração, porque eu falo para vocês, esses dois sentimentos eu tive, quando eu ouvi essa mensagem, e em casa orando assim, Deus falou comigo, eu falei assim, nossa Deus, mas Jesus ele já está voltando, então, para que eu vou correr atrás dos meus sonhos? Para que eu vou correr atrás dos meus planos? É melhor eu continuar a minha vida do jeito que está aí, ganhando meu dinheirinho para me sustentar, e beleza. Aí Deus me trouxe uma palavra muito interessante, Ele falou assim, olha, a gente não sabe ao certo o dia nem a hora, mas não é o momento de abandonar os sonhos, não é o momento de abandonar os planos, é o momento de fazer duas coisas, de entregar eles nas mãos de Deus, e de sim correr atrás dos seus planos. Porque quem falou que para Deus nos usar, nós precisamos abandonar a nossa vida? Quem falou que para Deus me usar, vou dar um exemplo aqui, eu preciso abandonar o meu sonho de fazer uma faculdade. Deus ele vai te usar enquanto você corre atrás dos seus sonhos. Deus ele vai te usar enquanto você corre atrás dos seus planos. A Bíblia fala que houve uma perseguição no meio do povo de Deus. E ali eles foram espalhados, para não morrer, para não perder suas vidas. E enquanto eles estavam sendo espalhados, eles iam pregando a palavra de Deus, eles iam evangelizando aquelas cidades pelas quais eles passavam. Então nós não temos que parar a nossa vida, porque a volta de Jesus está próxima. Mas nós devemos ter essa consciência, viver de forma que se Jesus voltasse hoje, eu subiria, minha vida com Deus, minha vida espiritual, mas saber que Deus vai me usar enquanto eu corro atrás dos meus sonhos, enquanto eu corro atrás dos planos que Ele tem para a minha vida. Amém? E o terceiro sentimento, que é o esperado, é uma alegria. Quando nós ouvimos falar da volta de Jesus, a gente fala assim, poxa vida, está chegando o dia, o grande dia, de poder nos encontrar com Ele. Porque eu não sei você, mas tem muitas coisas que nós queremos fazer aqui antes de estar com o Senhor. Mas pare para pensar comigo. Isso é uma coisa que Deus tem falado muito comigo em oração esses dias. Existe algo mais prazeroso que a presença de Deus? Existe algo melhor do que você estar ali sentindo a presença? Você que já sentiu a presença de Deus vai conseguir responder essa pergunta para mim. Não existe. Por que que eu no céu sentiria a falta de algo que eu não vivi aqui na terra? Se lá eu vou estar constantemente na presença de Deus. É uma coisa que Deus me fez pensar. E como eu disse, não aconselho, nem digo para você abandonar nenhum dos seus sonhos. Mas saiba que a presença de Deus é melhor. E vale a pena entregar isso a Ele e falar, Senhor, esses são os meus sonhos, são os meus planos, mas que seja feita a Tua vontade, que eu viva os Teus. Porque nada se compara à presença de Deus. Então essa não é a hora de viver com medo. Essa não é a hora de viver com desânimo.
Mas eu queria falar para você, eu não vou falar muito sobre a questão da volta de Jesus, porque o pastor já ministrou isso na semana passada, mas eu precisava desse pano de fundo, que esse é o momento que você tem uma grande oportunidade. Você sabia disso? Você sabia que a oportunidade que você tem hoje, talvez ninguém nunca teve em períodos passados da história? Você já parou para pensar que a época que você está inserido, muitas vezes você pensa assim, poxa vida, Deus, eu queria viver num tempo que tem menos problema. Eu queria viver num tempo onde não tinha tantas profecias se cumprindo, onde não tinha tantos sinais alarmantes da tua volta. Mas nós somos privilegiados de viver nesse tempo. Nós somos privilegiados porque existe uma grande oportunidade que nós vamos descobrir aqui hoje na palavra de Deus, que talvez as outras gerações não tiveram e nós temos essa oportunidade. Amém? Agora vamos analisar aqui o texto de Atos que eu li. Esse texto de Atos que eu li, ele fala a respeito de um momento ímpar da história. E que momento é esse? O início da igreja. A igreja não vai começar de novo, já começou uma vez. É um momento ímpar na história. E é interessante que a narrativa desses textos que eu citei, como que elas começam? Ela começa primeiramente com Jesus, falando assim, permaneçam em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder, para cumprir uma missão que eu tenho para vocês nesse tempo. Preste bem atenção nisso. Depois da descida do Espírito Santo, a gente encontra Pedro, em Atos capítulo 2, citando o cumprimento da profecia de Joel, onde ele fala assim, hoje se cumpre a profecia de Joel, em que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, aquele texto que nós lemos, capacitando o povo de Deus para essa missão. E aquele texto de Atos 2:16 ao 18, e Atos 21, vai falar a respeito de que os apóstolos, eles operavam, e a mão do Senhor era com eles. O que a gente identifica de peculiaridade nesse início da igreja, nesses trechos que nós lemos? Que naquele momento, para o cumprimento de uma missão específica, havia um derramar de Deus específico, característico naquela época. A profecia de Joel ainda não havia se cumprido, Deus permite que ela se cumpra no momento do início da igreja. Jesus ele fala, permanecer em Jerusalém, que vocês vão ser revestidos do alto de poder. Antes, isso não havia acontecido na história para 120 homens reunidos ali, mulheres, e aquilo se cumpre naquele determinado momento. Esse é o primeiro ponto que eu quero te chamar a atenção, que para momentos específicos da história, Deus se manifesta de uma forma específica. Deus se manifesta com um poder, com uma intensidade característica e necessária para aquele momento. Outros exemplos. Quando o povo de Israel foi liberto do Egito, você nunca mais viu falar que o mar abriu, além daquela época quando o povo foi tirado do Egito. Naquele momento, por um propósito específico de Deus, a mão de Deus se manifestou de forma que não se manifestou mais na história. Foi um momento específico, foi um operar específico de Deus. Todo o período de conquista da terra prometida, você lê lá no livro de Josué. O que você lê lá? Que as muralhas caíram. Esses dias eu fui na Ritim e construíram uma muralha lá para impedir o segundo andar. Que no segundo andar tem uma churrasqueira, tem uma visão bonita. Aí eu falei para ela, Ritim, a gente vai caminhar 7 vezes em volta da sua casa, e a gente vai ungir esse muro e ele vai cair. E a gente vai ter acesso a essa churrasqueira. Pedindo a Deus a se mover na casa dela. Porque sacanagem, fechar o lugar lá da churrasqueira. Mas falando aqui, você lê lá o texto, o livro de Josué, você vai ver como que foi milagrosa as coisas que Deus operou naquele momento da história, na vida do seu povo. Por quê? Porque ele tinha um propósito. E qual que era o propósito? Colocar o seu povo na terra prometida, cumprir a promessa. Um outro momento, a libertação do povo de Deus das mãos dos seus inimigos, que você lê lá em Juízes. Você vai ver que o povo era oprimido por vários inimigos, por vacilo deles, né? Eles se desviavam do Senhor, os inimigos vinham, tomavam ali aquela terra, às vezes escravizavam eles,
e Deus levantava um libertador, e naquele momento Deus agia com uma manifestação específica de poder na vida daquele homem, daquela mulher, que era o juiz da época, e libertava o povo. E tantos outros, vou citar apenas esses aqui, que a gente encontra no decorrer da palavra de Deus. E o que eu identifico aqui? Olha que interessante. A Bíblia fala que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Eu consigo identificar, e se você identificar também, você vai concordar comigo, que existe um padrão de comportamento de Deus no decorrer da história. A gente vê tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, que para determinadas épocas, para determinados propósitos específicos, Deus operava de uma forma específica. Deus investia um pouco mais do seu poder, se assim eu posso dizer. A gente vê características peculiares daquelas épocas. E aí vocês começaram a entender aonde eu quero chegar nos dias de hoje? Se nós identificamos, através dos textos do Antigo Testamento, através do texto do início da igreja, que existe um padrão de comportamento onde Deus ele opera de acordo com aquele cenário que as pessoas estão vivendo, de acordo com aquela época, nós estamos vivendo um cenário específico. Nós estamos vivendo uma época específica. Nós estamos vivendo o final dos tempos, o fim dos dias. Por mais que o fim dos dias se inicie logo após a subida de Jesus, mas nós estamos vivendo um momento de um cumprimento intenso das profecias de Deus. E se Deus trabalha com esses padrões de comportamento, onde Ele se manifesta de uma forma específica e poderosa, para determinados tempos e épocas, eu acredito que na nossa época não vai ser diferente. Eu acredito que na nossa época e nos nossos dias, Deus tem um operário especial, Deus tem um trabalhar poderoso para realizar através da igreja. Essa é a mensagem que Deus comunicou ao meu coração. Agora, uma coisa interessante também para a gente observar, muitas vezes eu já vi pessoas falando isso, de que no final dos tempos o Espírito Santo seria derramado, e profetizam isso como se fosse algo que ainda fosse acontecer. Mas a gente viu, escrito aqui na palavra de Deus, Pedro falando que isso já aconteceu. E aí você pode pensar assim comigo, mas se já aconteceu o derramar do Espírito naquela época, então essa profecia já se cumpriu, não há de se cumprir mais. Eu quero que você entenda que o período da graça, aquilo que aconteceu na vida dos apóstolos, não foi somente para aquele momento, mas foi uma porta que se abriu, para que hoje nós também tivéssemos acesso a esse derramar do Espírito Santo. Porque senão, às vezes, a gente pensa assim, poxa, mas a profecia era para aquela época, então hoje não vai ter mais derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aquela foi uma abertura de portas. Aquilo foi algo que Deus proporcionou, para que a partir daquele momento, nós vivêssemos nesse nível de poder, de intimidade com Ele. Eu quero falar aqui para vocês de três itens. E no final, o item 3, você vai entender e saber que grande oportunidade é essa, mas só no 3. Só que para você entender o 3, você vai precisar passar pelo 1 e o 2, olha que revelação, que mistério. 3 itens para a gente poder entender que grande oportunidade é essa que nós estamos vivendo. Primeiro, agora é hora de grandes sinais e manifestações do poder de Deus. Você consegue repetir comigo? Eu sei que é chato, mas repete comigo. Agora é hora de grandes sinais e manifestações do poder de Deus. Nesse momento, irmãos, eu quero assim que você tenha uma mente aberta para o que eu vou falar, para você não se escandalizar comigo. Espero eu concluir o raciocínio. Amém? Ninguém vai me impedir de terminar aqui, não. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez a gente nunca parou para pensar. Quando a gente fala dos grandes sinais de Deus, quando a gente fala assim, que essa é uma época de grandes sinais, de grandes manifestações de Deus, tirando o cumprimento das profecias, que são sinais no céu, sinais na economia, sinais no mundo todo, o que vem à nossa mente? A Bíblia fala lá que no tempo dos apóstolos eles iam e Deus ia operando sinais. Que sinais eram esses? Curas, milagres, pessoas sendo libertas,
Às vezes vem isso na nossa mente, certo? E isso não deixa de ser um sinal da manifestação de Deus. Isso sim é um sinal da manifestação de Deus, é um sinal do poder de Deus. Mas agora, eu quero que você pense comigo, no século 21, com todo o avanço da ciência, com todo o avanço tecnológico que nós temos, vocês vão de convir comigo que existem algumas doenças que a própria ciência, o próprio homem consegue curar? Deixa eu terminar o raciocínio para você entender. Vocês vão de convir comigo que existem alguns problemas, que existem algumas coisas que antes nós chamávamos de grandes sinais, que nós chamávamos de operações de Deus. E eu acredito que é sempre Deus quem opera, amém? Mas que o próprio avanço da tecnologia e do conhecimento consegue resolver na vida do homem. Então a gente vê que muitas vezes, eu vou te dar um exemplo para você entender o que eu estou querendo dizer. Às vezes uma pessoa vai ao médico, e glória a Deus pelos médicos, não sei se foi ontem ou hoje, que é o dia dos médicos, eu não lembro agora. É hoje? Então parabéns aos doutores que estão nos assistindo, aos doutores que estão aqui, futuros, e quem for também, parabéns. E às vezes a pessoa sai do médico, e ela recebe ali um cuidado, recebe ali um tratamento, fala, poxa vida, o doutor fulano me curou. Eu acredito que mesmo através de médicos, através de remédios, sempre quem cura é Deus. Essa é a minha crença. Mas olha para você ver, como o homem alcançou um nível de inteligência e a ciência evoluiu, às vezes esse operar de Deus é esquecido pelo que o homem faz. Que no caso a pessoa falou, foi o médico que me curou, que o médico me receitou o remédio e tudo mais. Só que existe uma terra que o homem não pisa. Ele pode evoluir cientificamente, ele pode construir a máquina que for, ele pode estudar o que for. Existe uma terra que o homem nunca vai pisar. E vocês sabem que terra que é essa? É o coração. O homem nunca vai conseguir produzir a mudança de caráter que só Deus consegue produzir. E por que eu chamo isso de um grande sinal para esse tempo? Abra comigo lá em Romanos 5. A gente vai ler o versículo 20 e o 21. Romanos 5, 20 e 21. Diz assim, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Olha que interessante, que a Bíblia diz que aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Na sua opinião, na sua análise dos fatos, dos tempos, você acha que a geração nossa tem sido a geração mais pecadora que já pisou na terra, ou você acha que teve uma pior? Pode ser que sim, pode ser que não. Estou falando para você simplesmente pensar sobre isso. Ainda que não seja a pior de todas, se existiu uma outra. Mas nós sabemos que o pecado, a imundícia, a imoralidade tem sido alastrado e divulgado de uma forma assombrosa. Você que tem mais de 30 aí, isso aí você fala, porque eu não tenho mais de 30. Você que tem mais de 30, você vai lembrar, eu lembro, 20 anos atrás, que o pecado, a imoralidade, até mesmo blasfêmias, era um negócio dificilmente de ser divulgado na TV, dificilmente de ser falado. Hoje em dia, no próprio carnaval, eles colocam lá uma figura de um demônio humilhando Jesus, sendo transmitido por o mundo inteiro na televisão. Então você vê que hoje em dia essas coisas estão sendo escancaradas, estão sendo transmitidas e sabe, o povo não está nem aí mais. É uma geração que realmente se afundou no pecado. É uma geração que realmente se afundou na imundície. Mas aí, olha que interessante. Ainda que essa geração se afundou no pecado, maior é a manifestação de Deus na vida deles quando eles se encontram com o Senhor.
maior é a manifestação de Deus para restaurar essa pessoa. Por que eu chamo isso de um grande sinal? Porque às vezes a pessoa pode sair de um médico e ser curada. Lógico que tem doenças que só Jesus cura, tem doenças que a medicina não cura, não é delas que eu falo. Mas quando uma pessoa chega e você fala assim, caramba, não é possível, aquele cara era um mentiroso, ele está sendo honesto. Não é possível, ele roubava, lá para você ver, ele está devolvendo o troco dessa vez, parou de pegar o troco dos outros. Não é possível que aquele menino ali, aquela menina ali vivia na prostituição, agora está andando em santidade. Isso nenhum homem pode fazer. Isso nenhum médico pode fazer. Isso nenhum profissional pode fazer. Isso é um sinal da manifestação de Deus. Essa é a prova de que Deus existe, e de que Ele opera nas nossas vidas. Então nós vivemos numa época da manifestação de grandes sinais de Deus, onde pessoas completamente afundadas no pecado, completamente afundadas na imundícia, têm a grande chance de, através das suas vidas, quando elas se entregam a Jesus, de glorificar a Deus. Porque ninguém pode transformar a situação dela a não ser Deus. Amém? Só que aí a gente tem o segundo ponto, que nós não podemos descartar. Segundo, agora é hora de uma grande batalha espiritual. Agora é uma hora de grandes sinais, agora é uma hora de grandes milagres, agora é uma hora de grande intervenção de Deus na história. Mas agora também é uma hora de grande batalha espiritual. Abra comigo lá em Apocalipse 12, 12. Apocalipse 12, 12. Diz assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Essa é uma realidade que todo cristão deveria saber logo no início da sua caminhada, e que ele não deveria ignorar. Que quer você queira ou não, você está inserido numa batalha espiritual. Você fala, Pedro, mas eu não mexo com o cão, então ele não mexe comigo. Mexe. Se você ficar quietinho, você vai apanhar. É uma batalha que você não tem escolha. A partir do momento que você sai do lado maligno, sai das mãos do inimigo e vem para Jesus, ele não vai aceitar isso até o dia que Jesus te buscar, seja pela morte ou seja pelo retorno dele. Por isso que a Bíblia fala, permaneceis fiéis até a morte. Então a gente não pode ignorar esse contexto da batalha espiritual. E veja, como eu falei no item anterior, você vê que a imundícia, a imoralidade, as coisas têm sido alastradas de uma forma, vamos pôr aqui, de uns 10 anos para cá, de uma forma intensa. E quem que é o maior interessado em corromper a humanidade? O diabo. E a Bíblia fala o quê? Que ele desceu na terra com ira. Deixa eu te explicar uma coisa. Não sei, assim, às vezes quando você ouve a palavra batalha espiritual, quando você ouve que o inimigo tem ira, você fala assim, mas na minha vida eu não estou sentindo nenhuma dor, na minha vida eu não estou triste, então o diabo não está me atacando. Só que eu queria te falar uma coisa, o objetivo dessa guerra não necessariamente é te causar dor. O objetivo dessa guerra não necessariamente é te fazer triste. O objetivo dessa guerra é te afastar de Deus. E às vezes, para te afastar de Deus, você não vai ser afastado com coisas ruins. Você vai ser afastado com o que é bom. Coisas ruins, a gente expulsa. A gente vem aqui na terça-feira e fala, pastor, ora por mim, porque aconteceu uma coisa muito ruim. Mas e aquilo que é bom? E aquilo que está trazendo um prazer, uma alegria? E a gente às vezes entende e pensa assim, erroneamente, que isso não é uma batalha espiritual. Entende e pensa que isso não é o inimigo querendo, agindo para tentar te afastar de Deus. Entenda, a batalha espiritual que é travada entre nós e o inimigo é onde ele quer nos afastar de Deus, seja com dor, seja sem dor, seja com prazer, seja da forma que for. O objetivo da guerra é ou você fica com Deus ou ele te tira das mãos do Senhor.
Mas a palavra de Deus diz o quê? Que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então, se você estiver nas mãos de Deus, você está protegido. Ontem aqui para os jovens nós falamos a seguinte palavra, que o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí vem todo aquele texto maravilhoso a respeito da proteção de Deus. Só que a escolha de habitar no esconderijo do Altíssimo é sua. Deus tem compromisso em proteger aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Agora, se você não quer habitar no esconderijo do Altíssimo, não descansará a sombra do Onipotente. Então nós temos que tomar essa decisão de habitar onde Deus está. Salmo 24 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no seu santo monte? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade. Então existe uma condição para que nós estejamos debaixo da proteção de Deus. Amém? E eu quero falar um pouquinho só, daqui eu já vou para o tópico 3 depois desse texto, sobre a armadura espiritual, que é uma outra coisa que às vezes a gente confunde. Abre comigo lá em Efésios 6, 10 a 18. O rapaz está rápido ali, ó. Depois eu pago uma paçoquinha para você. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com perseverança e súplica. Esse texto nos fala claramente que nós estamos inseridos nessa batalha espiritual e fala a respeito do que nós temos que fazer para que a gente possa passar por esses dias de luta e prevalecer. Só que eu quero que você entenda aqui duas coisas. Primeiro, que os nossos inimigos não são carnais, é o que o texto diz aqui. Você falou: Pedro, mas meu vizinho você não conhece. Minha tia. Você fala que o meu inimigo não é carnal, que você não conhece minha tia, cara. Não, mas, entendeu? Tenha paciência com a sua tia. O principal inimigo seu não é carnal, o principal inimigo seu não é sua tia, tá? E o que acontece? Como que uma pessoa ela dá lugar para o inimigo agir na vida dela? Pelo menos 3 coisas. Quando há pecado não perdoado, não tratado. Quando há sentimentos e pensamentos negativos que ela carrega na vida dela. A gente vê isso no decorrer a gente vê isso na palavra de Deus. Quando nós estamos em pecado e não recebemos o perdão de Deus, existe legalidade para o inimigo agir na nossa vida. Quando nós alimentamos sentimentos ruins em nós estamos dando legalidade para ele agir na nossa vida. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. E quando existem pensamentos negativos na nossa vida, nós alimentamos aqueles pensamentos. A Bíblia diz lá em Provérbios que os ímpios eles ficam pensando o dia todo de como que eles vão fazer o mal, de como que eles vão maquinar o mal. Então, ou seja, eles alimentam pensamentos negativos que dão lugar para o inimigo agir. Agora, isso dentro e fora da igreja. Porque a gente às vezes pensa assim: mas dentro da igreja não vai ter ninguém que vai fazer alguma coisa para mim. Mas na época que Jesus era o pastor, tinha um Judas, cara. Imagina hoje. Na época que Jesus era o pastor, tinha um Judas. Pedro foi um camarada bacana. Ele negou Jesus, mas ele foi bacana depois. E Pedro teve um momento que Jesus vira para ele. Você acha que ele falou aquilo de brincadeira? Jesus não brincava. Ele falou assim: afasta-te de mim, Satanás. Pedro falou: como assim? Então até o apóstolo Pedro ali no colégio apostólico, teve um momento que ele vacilou e o inimigo usou a boca de Pedro para falar coisas para Jesus. Então nenhum de nós está isento. Isso é interessante a gente saber. E se a gente não vigiar, mantendo sentimentos ruins,
pensamentos ruins não tratados e pecados não tratados na nossa vida, nós, cristãos, filhos de Deus, podemos ser agentes do diabo dentro da igreja. Então tome esse cuidado. E sobre a armadura, eu quero falar de um item só, para que você entenda. Depois você pergunta para o seu líder de célula, aí, os líderes de célula vão ter uma missão depois. Você pergunta para ele, mas me explica mais sobre a armadura espiritual. E aí ele vai te explicar. Mas eu quero explicar um item só, para você entender que isso não é uma oração que você faz assim, ainda que seja bonitinho. Senhor Deus, me reveste agora com o teu capacete, me dá o teu escudo, me dá a espada e calça os meus pés. Ainda que seja bonitinho, a armadura espiritual ela é um conjunto de atitudes que nós praticamos, que vão nos guardar durante aquele dia. Você pode sim e deve orar pedindo a proteção de Deus. A oração do Pai Nosso, Jesus ensina que o Senhor nos livre de todo mal. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao derredor daqueles que o temem e os livra. Então não é errado você pedir a Deus proteção. Mas entenda, vou te dar um exemplo. Usar o exemplo aqui do escudo da fé. Onde que ele está aqui? Enfim, ele está aqui. O escudo da fé. Eu não achei ali para não tomar muito tempo. Mas fala que vocês devem tomar o escudo da fé. Se você achar aí, projeta para mim, Zé, por favor. O escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados do maligno. Aí, Zé, valeu. Você acha que esse escudo, não tem nada aqui para simular um escudo. É um escudo, você vai falar assim, Deus me dá um escudo, e de repente aparece um escudo no seu braço. Aí você vai ver um negócio pegando fogo, assim, ó, vindo na sua direção, você vai fazer assim, pá, aí vai cair. A palavra de Deus diz em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé na nossa vida é resultado de uma escuta ativa da palavra de Deus, aonde eu escuto, creio e pratico. Então não é pedir a Deus me dar um escudo, mas Senhor, eu vou para a tua palavra, ler ela, escutar ela, acreditar nela e praticar ela. A partir desse momento, eu tenho um escudo na minha vida. A partir desse momento, a palavra de Deus, crida e praticada, vai me proteger dos dardos inflamados do maligno. E o que é esses dardos inflamados do maligno? Olha que interessante esse texto de Tiago 3, 5 e 6. Projeta aí para mim, por favor. Tiago 3, 5 e 6. Eu não sei se você já tinha parado para prestar atenção nisso aqui. Eu prestei atenção nisso aqui hoje. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Aí você vai falar assim para mim, Deus me livre, eu vou tirar minha língua. Eu vou terminar esse culto aqui, Jesus falou que se o meu olho me fizesse pecar é para arrancar o olho, então eu vou arrancar a língua. Não, nenhum dos dois textos está falando para você se mutilar, tenha calma. Mas nós precisamos ter o controle, nós precisamos ver quem nós vamos deixar usar a nossa língua. Se nós não fizermos nada, o curso natural das coisas vai levar a nossa língua, as nossas palavras, a se tornarem dardos inflamados do maligno. Porque muitas vezes o diabo lança pensamentos direto ali na sua cabeça. Mas às vezes ele usa pessoas para falar as coisas. E aqueles são os dardos inflamados do maligno. Mas quando você conhece a palavra de Deus, acredita na palavra de Deus e pratica, você vai conseguir derrubar aqueles pensamentos, você vai conseguir derrubar aquelas falas. Então você entendeu que a armadura de Deus é um conjunto de atitudes. Depois o seu líder de célula vai te explicar as outras. Você pode perguntar para ele, porque a gente não tem tempo hábil aqui. Precisamos estar atentos, agora eu vou para o item 3, e é o finalzinho já. Precisamos estar atentos a essa guerra que se intensifica agora no final dos tempos, e nem sempre os ataques são de forma a causar dor, reforçando aquilo que eu falei já. Muitas vezes eles causam prazer, todavia lembre-se que o propósito dessa guerra não é necessariamente te ferir e te magoar, mas sim te afastar de Deus.
Terceiro e último. Até se o pessoal do louvor já quiser vir para frente, pode vir. Terceiro e último. Agora é hora de uma grande oportunidade na sua vida. Nós vimos o quê? Que agora é hora de um manifestar sobrenatural de Deus. Agora é hora de uma intervenção de Deus na terra, através da sua igreja. Agora é hora de uma grande e intensa batalha espiritual, onde nós precisamos estar atentos e vigilantes e nos revestir da armadura de Deus, que é esse conjunto de práticas, de disciplinas que nós fazemos para que nós permaneçamos protegidos e consigamos vencer essa luta. E agora também é hora de uma grande oportunidade na sua vida. De uma grande oportunidade na sua vida. E que grande oportunidade eu falei que é essa? Que desde o começo a gente está esperando para saber, né? Fala, nossa, fala logo, menino. Fala logo. Lembra que no início a gente se baseou naquele padrão de comportamento de Deus ao longo da história? Onde o povo precisava ser liberto do Egito, ele foi lá e fez um negócio muito bacana lá e libertou o povo do Egito. O povo precisava conquistar a terra prometida, Ritinha, vai acontecer. Foi lá e derrubou os muros e conquistou a terra prometida. Aí veio o tempo da igreja nascer no livro de Atos, derramou do Espírito Santo, todo mundo falando em língua, e a sombra do Pedro curava. Ainda vai acontecer isso na minha vida, em nome de Jesus. Só que também existia um padrão de comportamento do povo. Essa é a grande oportunidade que nós temos. Porque às vezes você pode falar assim, tá bom, Pedro, mas cadê esse grande mover? Porque eu acredito que você, assim como eu, já escutou muitas vezes, muitos homens de Deus falarem assim, que nos últimos dias, eles acreditam, nosso pastor fala isso também, que Deus vai capacitar a sua igreja de uma forma sobrenatural, para que houvesse uma grande colheita, e a gente fica esperando esse último dia chegar, mas esse último dia já chegou, faz tempo. Só que, o que acontecia? Quando Deus se manifestava de forma poderosa lá, o povo buscava de forma intensa a Ele. Por que ainda não aconteceu nos nossos dias? É porque ainda não é chegada a hora? Não. É porque nós ainda não intensificamos a nossa busca por Deus. É porque nós ainda não entendemos que nós estamos tendo essa grande oportunidade de viver num momento da história, onde Deus vai se manifestar com grande poder para salvar as pessoas, mas eu e você precisamos buscar Ele de forma intensa. Se até hoje isso não aconteceu, é porque nós precisamos mudar a forma que nós temos buscado a Ele. Se até hoje isso não aconteceu na nossa vida, é porque nós precisamos repensar da forma que nós temos ido até Ele. A palavra de Deus também diz que o final dos dias seriam dias de apostasia, seriam dias de mornidão. Mas você escolhe fazer parte da história ou ser o cumprimento da profecia. Você escolhe se você vai entrar para aquela parte onde a profecia diz que o povo ia se esfriar, que o povo ia abandonar Jesus, ou se você vai entrar para a história como aquele que viveu o mover de Deus no final dos tempos. Essa é a sua grande oportunidade, essa é a grande oportunidade que Deus tem me dado, de buscar Ele de forma intensa e ver milagres acontecer na sua vida, ver pessoas que você vai falar do amor dEle, e aquelas pessoas, sabe, irmãos, quando você for falar de Jesus, vai em todo mundo, mas vai nos piores, vai naqueles que todo mundo fala, esse aí não tem jeito, porque aqueles ali vão manifestar mais a glória de Deus. Aqueles ali, a hora que eles se converter, todo mundo vai falar, que jeito que aquele ali se converteu. Mas Deus vai se manifestar com poder na vida daquelas pessoas. Quero que você feche seus olhos, eu vou fazer aqui 3 convites, depois os nossos irmãos vão estar adorando ao Senhor com um cântico. Você também que está aí nos assistindo, esse convite é para você. Às vezes você está aqui pela primeira vez, ou você que está aqui me assistindo pela live também, fala, nossa, eu já caí de paraquedas aqui, você está falando que eu estou no fim do mundo, sim. Mas o que eu quero falar para você? Que para você fazer parte desse mover que Deus tem nesses dias, primeiro você precisa ter um encontro com Ele. Para você fazer parte desse mover que Deus tem, primeiro você precisa conhecer a Jesus. Todos nós, sem exceção, pecamos. Todos nós, sem exceção, um dia desagradamos a Deus. E a palavra de Deus diz o quê? Que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Na história da humanidade, o homem tentou buscar a Deus de várias formas, mas o seu pecado impedia ele de encontrar Jesus. Até que um dia Deus,
A Bíblia diz que Ele prova o seu amor para conosco, em que Ele enviou Jesus para morrer por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. E Jesus vem ao mundo para poder pagar o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado, que ainda que nós sejamos pessoas boazinhas e gente boas, nós pecamos, e precisamos do perdão de Deus. Só que, como eu sou salvo então, Pedro? A palavra de Deus diz que você precisa de duas coisas para se apossar desse perdão: arrependimento e fé. Você precisa reconhecer, assim como eu reconheço, que eu sou um pecador e preciso me arrepender das minhas falhas. E nesse momento Jesus se inclina para você, e você acredita nele, que ele é o Filho de Deus, que ele é aquele que tem poder para te perdoar dos pecados. E nesse momento você o confessa. A palavra de Deus diz que se você crer no seu coração e confessar com a tua boca Jesus como Senhor, você será salvo. Então esse primeiro convite é para você, seja quem está me assistindo, na sua casa, ou vocês que estão aqui no templo, você colocasse a mão no seu coração, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, se você deseja fazer parte desse mover de Deus no fim da história, aonde Deus não tem um momento de medo, um momento de terror para você, mas Deus tem uma grande oportunidade de te usar para mudar vidas. Deus tem uma grande oportunidade de te usar para mudar sua família, para mudar sua história. E nessa oração, você também que conhece o Senhor, mas se afastou dos caminhos dele e quer voltar, repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo privilégio de ouvir a tua palavra nessa noite e de achar uma oportunidade de arrependimento. Eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso do teu perdão. E eu te peço, Senhor Jesus, que a partir de hoje o Senhor me perdoe e venha ser o Senhor e Salvador da minha vida. Muito obrigado, Senhor. Em teu nome eu oro. Amém. Amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, saiba que Jesus entra no seu coração. Você que fez essa oração, que muitas vezes estava afastado dos caminhos do Senhor, essa é a chance que Deus te dá de se reconciliar com Ele. E o terceiro e último convite: enquanto nossos irmãos vão adorar o Senhor com aquela canção do Apocalipse, eu quero que você feche seus olhos. Depois a gente vai apagar as luzes aqui, ajeitar igual estava no louvor, e que você imagine aquele grande dia, porque a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse que naquele grande dia estará aquela multidão incontável de pessoas, e eles vão cantar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno é o Cordeiro de abrir o livro. Você imagina, enquanto você canta, você naquele dia sentindo a presença de Deus no meio daquela multidão. Mas eu também quero te fazer um pedido: peça ao Senhor que você faça parte da geração que vai impactar o final dos dias. Peça ao Senhor que Ele possa achar lugar no seu coração, para que você possa mudar aqueles que estão ao seu redor, para que os grandes sinais e as maravilhas que Deus tem para fazer nesse tempo, Ele faça através da sua vida.
nossa vida, Senhor, diante de Ti. Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, entregar o nosso coração, ó Pai, Senhor, ó Deus. Pai, aqueles que te buscarem, aqueles que forem até o teu encontro, Pai, aqueles que pagarem o preço, que andarem, ó Deus, na contramão desse mundo, vão viver coisas sobrenaturais, ó Pai, vão viver, Senhor, experiências que nunca antes viveram com o Senhor, ó Pai. Nós vamos ver pessoas, ó Pai, que nós já desacreditávamos, voltar para a tua presença, ó Deus. Eu creio, Senhor Jesus, pessoas, ó Pai, que nós achávamos que não tinha mais solução. Nós vamos ver elas aqui voltando, ó Pai. Nós vamos ver elas aqui voltando, ó Deus, para a tua presença, Senhor Jesus. Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa maravilha.
Glória a Deus. Você não se esqueça dessa palavra. Que você não se esqueça que, por fazer parte dessa geração, você tem um grande privilégio. Mas você também tem uma grande missão de ser o canal do agir de Deus nesses últimos dias. Amém? Vou chamar a pastora aqui para estar orando para a gente, encerrando. Deus continue te abençoando, querido. Queridos, fiquemos-nos em pé nesta hora. Que em nome de Jesus essa palavra tenha caído na parte boa do teu coração, sabendo que a grande comissão não é uma opção nas nossas vidas, é um mandamento. Nós precisamos, queridos, aqui no domingo nós recebemos do alimento celestial. Nós vamos embora para nossa casa ainda sendo sustentado por esse alimento, para que logo ao amanhecer nós venhamos fazer a partilha deste alimento. Amém, queridos? Eu creio em nome de Jesus que esse banquete que